Se tu é advogado, nunca anunciou no Google e não faz a mínima ideia do quanto precisa investir para prospectar clientes, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para a turminha da madrugada. Meu nome é Rafael Seifres e hoje eu quero te mostrar quanto tu precisa investir para prospectar clientes no Google para o teu escritório. Nos últimos 10 anos eu investi alguns milhões em anúncios patrocinados e colaborei com algumas empresas relevantes, como a Natura, e prestei consultoria para negócios de educação, indústrias e serviços mais tradicionais, incluindo escritórios de advocacia. Tá? Dito isso, vamos ao que interessa. Tá? Gente, vamos falar um pouquinho sobre esse ponto aqui, quanto custa investir no Google para prospectar clientes na advocacia. Então, ele é bem específico, tá? Eu já estou deixando sinalizado de entrada que nós estamos querendo operar o Google Ads, mais especificamente a rede de pesquisa, que é o canal que está aí contemplado, né, na ferramenta de publicidade da Alphabet, que é o Google Ads, perfeito, junto ao YouTube, ao display, ao shopping e outros posicionamentos, né, que eles disponibilizam para a gente liquidar, né, o nosso dinheiro em publicidade, perfeito. E hoje eu quero falar um pouquinho para esse mercado, que é o mercado que a gente atende aqui no Arlindo Digital, no nosso projeto que é voltado para escritórios de advocacia e para advogados, beleza? E aí o que que acontece? Essa aqui é disparada a pergunta, né, que eu mais recebo quando a gente começa a intensificar as conversas sobre a possibilidade de alguém vir anunciar, tá? E eu quero desenvolver um raciocínio que tem alguns números envolvidos, né? Então, é um processo bem quantitativo. Então, assistam o vídeo, tá? E assistam novamente, pausem, né? Processem, né? O que vai ser apresentado aqui, porque realmente tem vários detalhes que se a gente perder durante a construção desse raciocínio, fica difícil de entender e, consequentemente, difícil de anunciar melhor. Então vamos lá, qual é o investimento mínimo que o Google recomenda por dia? Se vocês entrarem na ferramenta, normalmente ele vai sugerir um orçamento de R$ 40. Tem uma ferramenta no final, né, da parte de orçamentos, quando tu vai criar a campanha, que ela já dá uma estimativa mais adequada conforme o leilão atual está funcionando para aquelas configurações que tu presetou. Então, isso aqui vai aparecer de uma forma dinâmica, mas via de regra vai começar também com esse valor médio aí de R$ 40 por dia, tá? Isso aqui é só para a gente dar um contexto, é para a gente começar a ter uma dimensão dos números, beleza? Não se apeguem muito ao valor exatamente que eu estou colocando, mas sim ao que ele representa para uma modelagem posterior. Ou seja, cara, se eu estiver dando o valor de R$ 40 por dia e ali na frente esse valor dentro do próprio Google for ajustado para, sei lá, R$ 60 por dia, R$ 100 por dia, vocês têm que ter dimensão que a cotação do orçamento mínimo diário ali, o valor, na verdade, do orçamento mínimo diário, ele é importante para a nossa conta, beleza? Então, esse número aqui, ele precisa, né, ter uma certa ancoragem na cabeça de vocês, ele precisa ficar claro, perfeito? E aí, vamos lá. Vamos considerar um exemplo, certo, de um mês cheio, tá? Um mês com 31 dias, como janeiro, por exemplo. Tendo, né, um orçamento diário de R$ 40 por dia, a gente vai ter aí um valor de R$ 1.240 por mês, perfeito? Então esse seria, em tese, o orçamento mínimo que tu precisaria executar para que a máquina, né, para que o Google consiga ali funcionar e te entregar performance. Mas existem algumas regrinhas que são importantes e são específicas da própria ferramenta. Por exemplo, o Google ele pode gastar 10% a mais do valor do teu montante definido, caso ele veja oportunidades. Ou seja, esse valor de 1.240 ele vai ser adicionado, né, de R$ 124.
reais, né? Então a gente vai ter, na verdade, um orçamento mensal, um valor de investimento mensal de 1.364, ou seja, 1.240 mais 124, tá? Ancora um valor de 1.400, tá? Para ficar claro aí nas nossas contas e vocês não se perderem no raciocínio, ok? Só que o Google e qualquer ferramenta de tráfego, ele permite, obviamente, que tu faça campanhas mensais, semanais, campanhas de curto prazo, né, para, enfim, dar mais possibilidades para o usuário, mas a tecnologia, essas tecnologias todas, elas funcionam melhor no longo prazo. Isso é uma coisa indiscutível. Por quê? Porque eles vão ter mais tempo para encontrar oportunidades adequadas para o teu contexto, tá bem? Então, fazer uma análise mensal de orçamento, ela não é assim, não é o adequado, tá? Pode ser feito em determinados contextos específicos? Pode, mas não é o adequado. A gente precisa olhar em períodos mais longos, né? A gente não pode ficar olhando para o período diário, né, como a conta, né, ali que realmente é vital, é importante. Olhar para o período mensal normalmente não vai ser algo efetivo. A gente precisa fazer análise de um período anual, no mínimo, tá bem, de investimento. E aí, cara, se tu multiplica esse valor mínimo, por assim dizer, de 1.364 por 12 meses, a gente está falando de um investimento anual de 16.368, ok? E aí, tu realmente começa a te questionar, vendo esses números, a coisa mais óbvia de todas, que é o seguinte: isso é caro ou é barato? E, meu, assim, depende, né? Não tem como dizer se é caro ou barato, porque isso vai depender de contexto para contexto, né? De pessoa para pessoa, de empresa para empresa, né? De escritório para escritório. E aí a gente vai chegar à conclusão que investimento caro, ou alto, né, ou barato, ou baixo, eles são muito relativos ao bolso do sujeito e ao resultado que aquilo é produzido. Então, por exemplo, poxa, 16 mil é um valor alto para mim. Se tu tem aí, tipo, 20 mil reais no teu caixa, tu está comprometendo praticamente todo o dinheiro que tu tem. Agora, se tu tem 200 mil, cara, é 10% do teu caixa, né? Então, já começa a ficar ali um pouco mais, né, acessível, porque relativamente é baixo. Aí, se tu tem 2 milhões, porra, aí é muito baixo, entendeu? É nada, é tipo trocado. Então, assim, depende do contexto do teu bolso, tá? E além disso, a gente tem que fazer uma análise também a nível de resultado, né? A gente precisa ter aí bons indícios de que o que a gente está fazendo aqui é assimétrico. Então, por exemplo, pô, eu vou investir 16 mil reais, né, em tráfego. Para mim, isso é bastante dinheiro, né? Mas se isso aqui me pagar 10 vezes mais de receita, ou seja, se eu botar R$ 1, isso aqui retornar 10, ou seja, se eu colocar 16 mil, 17 mil e voltar 170, 160, pode ser um bom negócio, entendeu? Então a gente tem que avaliar também, né, os argumentos que fazem com que o nosso movimento, né, a nossa posição seja assimétrica. Se a gente perder, a gente perde pouco, né? E se a gente ganha muito, muito. E isso aqui só dá para entender a partir do momento que nós entendemos uma matéria que eu carinhosamente chamei de matemarketing, que são, né, a análise de todas as métricas e indicadores que fazem com que a gente tenha aí uma análise quantitativa e financeira, principalmente do marketing, né? E isso aqui envolve essa modelagem, envolve o teu contexto, né, o tipo de oferta que tu trabalha, o tipo, né, de modelo de negócios que tu está inserido. Então, por exemplo, quantos leads, né, esse investimento vai vir a gerar? Quantos clientes eu vou conseguir trazer? Meu ticket, eu tenho uma dimensão de quanto é, então eu sei quanto isso vai me gerar de receita. E qual a margem? Né? Os anúncios comprometem muito a minha margem? Talvez não. A gente faz uma análise da rentabilidade, ou seja, o lucro que a gente gera versus, né, o investimento, o risco que se toma.
não só numa análise realmente financeira, mas também numa análise mais voltada para o investimento em publicidade, né? Que a gente vai ter umas métricas específicas, como ROAS, por exemplo. Então, assim, entender essas coisas fazem com que tu realmente tenha condições de analisar como que vai ser essa primeira operação de aquisição, né? E também ter condições de, no final aqui, ver, né, o quanto cada cliente desses vai vir a trazer. Então, a gente tem muito pela advocacia, né, pelo modelo de negócio ser um modelo de negócios muito transacional e se ganhar muito dinheiro na transação, né? Então, se ganha um percentual em cima disso, os honorários vêm proveniente disso. A gente esquece, né, que muitos dos clientes que vêm e são bem atendidos vão desenvolver um relacionamento de longo prazo com o escritório. Então, esse cara, né, por si só, ele vai ter outras demandas, ele pode receber outras ofertas. Então, isso também tem que entrar na conta, porque às vezes um cliente que pode ser um cliente não tão rentável no processo inicial de aquisição, num prazo um pouco mais longo, ele é o melhor cliente do mundo. Entendeu? Então tem que ter essa visão de prazos mais longos, e isso só é possível se tu entende esses números, né? E a gente trabalha isso aqui dentro da mentoria para que vocês tenham clareza e segurança para poder realmente investir, escalar e ter mais resultado. Beleza, pessoal? Eu acho que ficou bem completa assim a aula. Acho que vai realmente ajudar vocês a começarem, né, a matutar aí sobre assuntos que até certo ponto não são nada óbvios, tá? Gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal, ativassem o sininho, tá? Enviassem aí para os amigos que tenham interesse, né, também no conteúdo, que vai nos ajudar bastante a seguir produzindo aqui para vocês, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.